Vamos lá. Parte 2 da nossa aula sobre o tema de sistema de coordenadas 3D. Nós vimos na última aula como representar um sistema de coordenadas de forma geométrica. Nós temos 3 eixos coordenados. O eixo X representa o nosso deslocamento em profundidade. O eixo Y representa o nosso deslocamento na horizontal. E o eixo Z representa o nosso deslocamento na vertical. Esse produto cartesiano é denotado por R3. E R3 representa esse sistema de coordenadas, essa expressão matemática para definir esse conjunto de pontos no espaço. Então, R3 é definido como conjunto das triplas ordenadas de números reais que podem ser identificadas nesse espaço. Então, vamos fazer o exemplo. Vamos identificar o ponto P1 de coordenadas 1, 2 e 3. Mas de forma mais rápida, significa que o ponto 1, P1, tem um deslocamento na direção do eixo X de uma unidade, tem um deslocamento de 2 unidades na direção do eixo Y, aqui, 1, 2, e tem um deslocamento de 3 unidades na direção do eixo Z. Então, ele está mais ou menos por aqui. Esse é o nosso ponto P1. Essa foi só uma forma rápida de esboçar um ponto. A gente viu na última aula a forma mais eficaz de fazer isso. Só para fins de demonstração. Agora vamos identificar o ponto P2. Ele tem... Deixa eu desenhar aqui as retas que eu usei. Beleza. Agora vamos identificar o ponto P2 do nosso sistema. Ele tem coordenadas 2, 4, 3. Vamos inicialmente deslocar 2 unidades na direção do eixo X, aqui. Em seguida, 4 unidades na direção do eixo Y, na horizontal. E por fim, vamos deslocar 3 unidades na direção do eixo Z, na vertical. Assim a gente chega no ponto P2. Perceba que cada ponto possui apenas uma coordenada que o define. E não existe forma de confundir esses pontos, sendo que eles possuem coordenadas diferentes, mesmo a coordenada sendo igual. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa relação de que existe apenas um ponto para essa coordenada e a inversa de que essa coordenada define apenas um ponto, a gente dá o nome de relação biunívoca. E isso define o nosso sistema de coordenadas retangulares tridimensional, ou nosso sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. Para cada ponto eu tenho apenas uma coordenada e cada coordenada define apenas um único ponto. Não tem como eu confundir essa coordenada com o ponto P2. A gente consegue identificar visualmente de que eles são pontos diferentes no espaço. O ponto P2 possui apenas essa coordenada e a coordenada define apenas o ponto P2. Isso vale para qualquer ponto. Vamos ter um ponto genérico qualquer, ponto P3, que possui coordenadas x3, y3, z3. Essas coordenadas x3, y3 e z3 definem apenas esse ponto P3. Beleza. Tá. Quando a gente está tratando de geometria analítica bidimensional, a gente tem equações envolvendo a variável x e a variável y. Porque nós temos um plano que tem apenas os eixos coordenados x e y. Então, equações envolvendo apenas variáveis x e a variável y nos dá um gráfico de uma curva que está presente nesse plano.
Então, tem uma representação bidimensional, 2D, ou, se você preferir, uma representação em R2. Vai ser o conjunto dos pontos do plano. Por exemplo, nós temos a equação y igual a x. Isso a gente sabe é uma reta. Não é uma reta qualquer, é uma reta bissetriz, é a primeira bissetriz que corta no meio o nosso primeiro quadrante do plano coordenado. Então, essa é a nossa equação y igual a x. E ela representa uma reta pertencente a esse plano. Outro exemplo, nós temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso a gente já viu em geometria analítica, é a equação de uma circunferência. Uma circunferência que tem centro na origem e tem raio igual a r. Então, vamos fazer um esboço aqui, de que aqui é o valor de r. Nossa circunferência tem mais ou menos esse esboço, um centro em r, raio, um centro em 0 na origem e o raio r, e está presente, contida no nosso plano cartesiano. Então aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado nos dá uma, igual a r ao quadrado nos dá uma circunferência. Circunferência. Agora, quando a gente está tratando de geometria analítica tridimensional, isso foi o que a gente já viu. Quando a gente vai tratar de geometria analítica tridimensional, nós temos 3 eixos. Então, a gente vai formar não mais retas, curvas no plano. A gente vai formar superfícies no espaço. Isso porque agora nossas equações estão envolvendo, além das variáveis x e y, a gente também tem a variável z. E isso permite esse deslocamento, essa formação de superfícies no espaço. Então, geometria analítica tridimensional, a gente tem equações com x, com a variável y e com a variável z. Que ele é representado no nosso sistema de coordenadas retangulares tridimensionais, em R3. Uma superfície pode ter, por exemplo, esse formato. Como se fosse um papel, uma folha de papel dobrada que tem esse formato, tecido de um paraquedas. E essa representação geométrica está em 3D. Se a gente fizer, por exemplo, uma projeção aqui no plano XY, a gente vê que tem mais ou menos esse formato. E é isso.